Olá, vamos a mais uma aula, comprimento da peça com paquímetro e micrômetro. A nossa agenda hoje vamos falar um pouco do micrômetro, vamos falar do paquímetro, leitura do paquímetro universal, leitura no paquímetro digital, leitura no sistema inglês, colocação de medida no paquímetro, processos de leitura, material e resultados. Este é um micrômetro e a gente pode ver um micrômetro aqui, né? Essas são as nomenclaturas, né, que temos no micrômetro, e seu funcionamento é similar a de um parafuso, onde você gira, né, e aqui nós temos, né, a escala que vai me servir de leitura aqui. Processo de leitura, a gente precisa segurar o micrômetro com a mão esquerda, desse jeito, né? Tá aqui o micrômetro, eu coloco ele mais ou menos desse jeito, ok? Coloco a peça que eu quero medir, e aí para a gente fazer o giro, eu posso fazer por aqui, quando a distância é grande, ou por aqui, que a peça começa a girar em falso, né? O parafuso começa a girar em falso, e aqui eu tenho uma trava que eu posso então travar a leitura, né? Nesse caso aqui, esse tipo de paquímetro, essa peça aqui é uma peça padrão para fazer a regulagem. Bom, a gente precisa inicialmente zerar meu paquímetro. Se a gente olhar aqui, ele não está zerado, ó, existe uma diferença, né, dos riscos aqui, não está exatamente no zero. E para isso a gente tem que usar essa ferramenta aqui, onde, se a gente olhar aqui no meu micrômetro, nós temos furinhos aqui. Então a gente deve encaixar esse parafuso aqui, essa ferramenta aqui no furo, ok? E aí fazer um giro, ou para no sentido horário ou anti-horário, até que a peça fique regulada certinha, ok? Então nós vamos aqui girar a peça. Ok, vou fazer um pequeno aperto. Às vezes o aperto passa da posição, então sutilmente a gente tem que girar até a peça atingir a posição certa, né? Até chegar nessa situação. O zero está alinhado. E o processo é bem simples, né? Se a gente perceber, o tambor ele contém 50 divisões, né? Se a gente olhar aqui, ó, nós temos 45 e 0. Se a gente olhar melhor aqui com detalhe, a gente vê marcas embaixo e em cima, ok? No caso, esse micrômetro ele começa com 25, depois ele vai para 25,5 e depois ele pula para 26. Então, tudo que a gente tem que fazer é girar esse tambor, né? E se mostrar a marquinha de cima, eu adiciono o valor, o valor 0,50. Para a gente entender melhor isso, imagine que tivéssemos no nosso micrômetro essa leitura. Então vamos contar aqui. Aqui é o 25, 26, 27, 28, 29, 30 milímetros. 31, 32. Porém, se a gente olhar aqui, né, então vamos olhar aqui essa marca. Esse daqui é o 32. E aí aparece essa marquinha aqui, né? Então, a próxima marca aqui seria o 32,5. Então, veja, eu já tenho aqui 32,5 e eu tenho que adicionar aqui mais essa marca. Perceba que a volta, esse tambor tem 50 divisões, ok? Então, aqui é 10, né? Depois teria o 20, 30
E aí veja que aqui eu tenho, né, é abaixo de 10. Então aqui seria 0, 0,01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Então a minha leitura vai ser 32,57. Paquímetros. Nós temos vários tipos de paquímetros aqui, né? Tem o universal, nós temos aqui digital, temos aqui o de relógio. Bom, esse é o paquímetro, né? Se a gente olhar, temos um parafuso aqui em cima, né? E a gente pode deslizar ele dessa forma. E aqui segue a nomenclatura dele. O paquímetro ele permite fazer leituras, né, do diâmetro externo e para isso a gente posiciona a peça, né, se a gente olhar nessa parte mais grossa do paquímetro, não nessas bordas aqui que são mais finas. A gente coloca a peça aqui, medimos diâmetro externo. Podemos medir o diâmetro interno colocando a peça aqui, ok? Podemos medir a profundidade, nesse caso aqui, se a gente olhar, tem uma haste que sai aqui, ou podemos também usar essa parte aqui para medir a distância daqui até aqui, ressaltos de peça. O processo de leitura é bem simples, a gente segura o paquímetro dessa forma, né? Ou olhando assim, dessa forma, estamos segura desse jeito. A gente desliza ele por aqui, tá? Colocamos a peça no seu interior aqui, ou aqui, ou aqui, ou no ressalto. E assim que chegar na peça, a gente trava e anotamos a leitura. Né? Como que é o processo de leitura? Se a gente olhar, a gente vai ver aqui a escala aqui, por exemplo, olhando o sistema métrico, nós temos riscos aqui. E se a gente olhar nessa parte móvel, nós também temos riscos, tanto na parte móvel quanto nessa parte fixa. E a ideia, então, processo no paquímetro, é a gente procurar traços que estejam alinhados, tanto na parte móvel quanto na parte fixa. Né? Eles estando alinhados é o que vai nos dar leitura. Bom, inicialmente, para a gente fazer a leitura, a gente procura o zero da escala móvel. Perceba que ele está entre as escalas, entre as marcas 6 e 7 milímetros. Então, como ele é menor que 7 milímetros, a gente vai anotar o valor 6. Em seguida, eu tenho que procurar dois traços, um na escala móvel e um na escala fixa, que estejam alinhados. No nosso caso aqui, a gente está olhando aqui, aparece, né, que está mais ou menos nessa faixa aqui. Para facilitar a leitura, né, leia o seguinte, aqui é 10, 20, 30, 40, 50. Então, se a gente for ler aqui, imaginando que essas sejam as marcas que estão alinhadas, seria 70, 72, 74, 76. Né? Então, o valor pode estar em torno de 72, 74, 76. Então, a nossa medida seria 6,72, 6,74, 76, né? E observe o seguinte, que nós temos que marcar, imaginando que a leitura fosse 6,80, né? Eu marco desse jeito e não dessa forma, porque é importante para quem está recebendo a leitura entender que a medida tem esta ordem de resolução e não essa. Paquímetro com relógio também segue um processo muito parecido. Aqui é a nossa marca, portanto, na leitura a gente teria aqui 2,5, 6, 7, 2,8 e aí, né, como aqui foi zerado, né, a gente olha e fica 2,5, 6, 7, 2,80 e aqui eu tenho 40, 40, né? Aqui como é dividido em 10 partes, aqui é 45. Então seria 2,845 milímetros. Paquímetro digital é o mais simples de todos.
A única coisa que você precisa fazer é encostar as partes e zerar, resetar a leitura. E aí, ao puxar, ele já fornece a leitura, seja na escala no sistema métrico ou no sistema inglês, bastando somente fazer a opção de troca de unidade. A leitura no sistema inglês é um pouco diferente, porque há paquímetros que são divididos em 8 ou 16 partes, e há paquímetros no sistema, na leitura do sistema inglês que possui divisões centesimais. Vou mostrar aqui para vocês um paquímetro desse tipo. Se você olhar aqui, a gente verá que ele está dividido aqui em 100 partes, em 20 partes ou 50 partes. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado na leitura. Inicialmente, vamos entender o processo de colocação de medida num paquímetro cuja escala está no sistema inglês. Imagine que a gente precise colocar essa medida, 33,128. Então, o que eu vou fazer é pegar esse algarismo, 33, e vou dividir ele por 8, já que na escala móvel tem uma divisão de 8 partes. Então, 33 dividido por 8 vai me fornecer como quociente o número 4. E o resto é 1. 4 vezes 8, 32. Para 33 falta 1. Então, eu desloco 4 marcas na escala fixa. 1, 2, 3, 4. Tá? Excetuando o 0. Então, excluo esse daqui e começo. 1, 2, 3, 4. Como o resto foi 1, eu avanço mais uma marca agora, de forma que a primeira aqui na escala móvel coincida com essa daqui. Perfeito? Então, essa é a medida 33,128 avos. Processo de leitura no sistema inglês. O processo é muito parecido com o que foi feito anteriormente. Considere que o paquímetro está na posição como mostrado aqui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro é contar a quantidade de marcas que estão à esquerda, excluindo o 0. Então, tem 1, 2, 3, 4 marcas. Eu pego, multiplico por 8. Então, nós vamos ter 32. Por último, conta-se o número de marcas no nônio, que é a parte móvel, até obter o ponto de coincidência. No caso aqui é a primeira marca. E eu adiciono o 32 com mais 1, ok? Então, a minha leitura será 33,128 avos. Aqui do lado esquerdo nós temos o relógio comparador. Perceba que ele tem uma haste que toca o objeto, existe uma outra parte aqui e o display. Perceba que o display vai de 0 até 100. Nós temos aqui a contagem de voltas e aqui tem o valor que corresponde a cada marcação na escala. Veja o vídeo para a gente entender como é o seu funcionamento. A gente puxa a haste e mexe os ponteiros, ok? Então a gente faz o ajuste da colocação e aí acertamos na marcação 0. Quando a peça desloca, vai marcar no ponteiro. Para essa atividade, nós vamos precisar dos seguintes materiais: paquímetro, micrômetro e um simulador de paquímetro. Então, para essa atividade, abra esse aplicativo que está marcado em azul. Desabilite o valor da medida. Coloque a medida 6275 e depois habilite o valor da medida para verificar se está correto. Com base nessa medida, qual a medida da peça? Qual a leitura da peça mostrada na figura abaixo? Considere que a leitura foi feita usando o micrômetro. Qual o valor da leitura dessa imagem? Com base nesta figura, qual o valor da medida em polegadas?
Ok, espero que tenha aproveitado bem essa aula. Obrigado.